nossa aula de hoje, a gente vai encontrar as coordenadas do vértice da parábola e os máximos e mínimos, certo? Para a gente encontrar as coordenadas do vértice, a gente vai ter que utilizar as seguintes fórmulas, certo? Para a gente encontrar o x do vértice, a gente vai utilizar a fórmula menos b sobre 2a, certo? Para encontrar o y do vértice, a gente vai utilizar a fórmula menos delta sobre 4a, certo? Então, para encontrar o x do vértice, a gente utiliza menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. E para a gente identificar os gráficos, quando o meu a, certo? O termo que acompanha o x ao quadrado, ele é maior do que zero, então a minha concavidade da minha parábola vai ser voltada para cima. Se o meu a for menor do que zero, a concavidade da minha parábola vai ser voltada para baixo. Se o a maior do que zero, concavidade para cima. Se o a menor do que zero, concavidade para baixo. E agora os máximos e mínimos, certo? Então, se o meu a for maior do que zero, vocês se lembram que a concavidade é voltada para cima. Então, se é voltada para cima, a gente vai encontrar o nosso ponto de mínima, até onde a minha parábola vai descer. O ponto mínimo até onde a minha parábola vai descer. Se o meu a é menor do que zero, vocês se lembram que a concavidade é voltada para baixo. Então, nesse caso, a gente vai encontrar o ponto de máximo, até o máximo onde a minha parábola, certo, vai tocar. Então, se o meu a é maior do que zero, a gente encontra o ponto de mínimo. Se o a é menor do que zero, ponto de máximo. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos. Vamos para o primeiro exemplo, certo? Vamos lá. Vamos obter as coordenadas do vértice da parábola que representa a função dada por y igual a x ao quadrado menos 12x mais 30, certo? Então, a gente tem a função aqui, y igual a x ao quadrado menos 12x mais 30. Então, primeiro, vamos identificar quem é a, b e c, certo? Então, quem é a? O termo que acompanha o x ao quadrado, nesse caso é 1, né? Quando não tem nada. Quem é o b? É o termo que acompanha o x, nesse caso aqui é o menos 12. Quem é o c? É o termo independente, o termo que está sozinho, então c igual a 30, certo? Ele não quer as coordenadas, né, do vértice, então a gente vai ter que utilizar aquelas fórmulas que a gente viu na primeira parte da aula, certo? Então, o x do vértice é dado pela forma menos b sobre 2a, e o y do vértice é dado pela forma menos delta sobre 4a, certo? O x do vértice a gente consegue obter logo, é só a gente pegar. Quem é o b? Menos 12, então vai ficar menos 12 dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? 1, então 2 vezes 1, então vai ficar mais 12 dividido para 12, que vai dar igual a 6. Agora, o x do vértice, observe que a fórmula é dada por menos delta sobre 4a, então a gente vai ter que calcular o delta. Então vamos lá, calcular o delta. Então o primeiro passo, né, encontrar o delta, né, para a gente encontrar o x do vértice. Então o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então quem é o b? Menos 12, né, que a gente viu aqui. Quem é o a? 1. Quem é o c? 30. Então, o delta vai ficar menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 30. 12 elevado ao quadrado dá igual a 144. 4 vezes 1 vezes 30 dá igual a 120. Então, vai ficar 144 menos 120. Então, o delta aqui, certo, vai ser igual a 24. Meu delta é igual a 24, certo? Então, agora a gente traz essa informação para a gente encontrar o y no vértice. Então, vamos lá. O y do vértice vai ser o quê? Menos delta sobre 4a. Então, aqui a gente vai ter, a gente encontrou o delta, que dá igual a 24. Então, vai ficar menos 24 dividido 4 vezes o a, 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 24 dividido para 4, que dá igual a menos 6. Então, a gente encontrou o x e o y do vértice, né? O x do vértice é igual a 6 e o y do vértice é igual a menos 6. Então, o ponto, né, do vértice vai ser o ponto 6 menos 6. A gente encontrou, né, as coordenadas do vértice. Agora, a gente vai observar. Esse ponto vai ser o ponto de máximo ou de mínimo? Vocês vão observar o a, certo? O a aqui da minha função, ele é maior do que zero ou menor do que zero? Observe que meu a aqui é igual a 1. Se ele é igual a 1, então ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, então vai ser ponto de mínimo. Logo, esse ponto do vértice aqui vai ser ponto de mínimo, certo? No próximo exemplo, a gente vai ver só ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá certo, gente? Agora a gente vai fazer um exemplo para encontrar
o valor máximo ou mínimo da função, tá certo? Então, aqui, ó, determine o valor máximo ou mínimo da função y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, certo? Então, se ele quer o valor, então, nesse caso, a gente só vai precisar encontrar o y do vértice, porque é o valor em que, na minha parábola, o meu x ou ele vai ter um máximo, né? Ou ele vai ter um mínimo, certo? Então, nesse caso, a gente vai precisar encontrar só o y no vértice, certo? Para a gente determinar esse valor. Então, primeiramente, a gente vai calcular o delta. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, meu b é igual a menos 3, então fica menos 3 ao quadrado menos o meu a, 2. 4 vezes 2 e o meu c, 1. Então, 3 elevado ao quadrado, 9. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. 9 menos 8, igual a 1. Então, meu delta aqui, ó, ele é igual a 1, certo? Agora, a gente vai encontrar o nosso y no vértice. Então, se meu delta é igual a 1, então vai ficar igual a menos o meu delta, que é 1, dividido por 4 vezes o a. O a é quanto aqui? 2, então 4 vezes 2. Então, meu y do vértice vai ser igual a menos 1 dividido 4 vezes 2, 8. Logo, esse aqui vai ser o meu y do vértice, certo? Então, nesse caso, aqui a gente encontrou o valor, né? O valor na qual ele vai ter o quê? Vai ter o máximo ou o mínimo. Observem que se meu A aqui, ó, é 2, então o meu A ele é maior do que 0, né? O meu A é igual a 2. Então, o meu A ele é maior do que 0. Então, o meu A sendo maior do que 0, então a gente vai ter o máximo ou o mínimo. Quando o A é maior do que 0, a gente vai ter o mínimo, certo? Então, nesse caso aqui, vai ser o mínimo, certo? Então, vocês, no exemplo 2, a gente encontrou o mínimo, o valor mínimo dessa função, certo? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.